lugar absoluta. TVN. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa da série Cidade e Sociedade em Debate, aqui com a apresentação do Alberto Ramos, da doutora Bárbara Freitas, e hoje teremos aqui dois convidados muito especiais, muito bem-vindos aqui ao programa. Já conosco aqui o brigadeiro Átila e daqui a pouco o Dedé Roriz também, que vai participar do programa. E a gente começa aqui, já nesse início, né, apresentando o brigadeiro, que é um oficial das Forças Armadas, da Força Aérea Brasileira, né? Boa noite, brigadeiro. Boa noite. Bom, a gente queria aí que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória vitoriosa aí na Força Aérea Brasileira, né? É uma trajetória, uma carreira muito bonita, que inspira muitos jovens, né? Eu mesmo tenho um primo que é piloto da Força Aérea, né? E a gente queria conhecer um pouquinho de como foi essa trajetória do senhor. Muito obrigado. Antes, eu gostaria de dizer a todos que a gratidão é a virtude mais nobre, e especialmente quando praticada pelos homens de bem. Eu gostaria então de fazer aqui um agradecimento à Cleide Argenta, que na verdade ela quem proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui, ao nosso amigo Ericaso da TVN e a você por ter aberto as portas aqui do programa e nós podemos estar aqui falando um pouquinho. Eu sou sou brigadeiro Átila Maia, major lá atrás, e tenho 43 anos de serviço na Força Aérea. Passei por várias funções, atuei praticamente quase todos os rincões do país e no exterior, e em função daquela dedicação, da vocação por servir, consegui lograr êxito e chegar ao generalato. E hoje eu coloco toda a minha experiência de vida, toda a minha bagagem profissional à disposição das pessoas do Distrito Federal, tendo em vista as eleições de outubro próximo, na condição de pré-candidato ao Senado Federal. E será realmente um grande prazer e uma honra muito grande poder representá-los. Muito bom, brigadeiro Átila. Eu queria dizer para o senhor que, assim, também é uma honra para o nosso programa aqui recebê-lo, e é uma honra também que o Distrito Federal tenha um oficial como o senhor, uma pessoa que está vocacionada aí para defender os interesses da nação, defender os interesses da sociedade realmente, né? Porque a gente sabe que o militar tem esse objetivo, né, de defender o país, de defender a sociedade, defender a nação. Isso aí já é uma característica própria do militar, né? Então, assim, a gente quer agradecer e desejar boa sorte ao senhor nessa caminhada aí rumo a outubro, né, as eleições. E eu queria dizer, brigadeiro, que a gente agora há pouco estava lá no Senado Federal, na Comissão Senado do Futuro, que é presidida lá pelo senador Hélio José, para quem eu mando um abraço. E a gente debatia lá na Comissão Senado do Futuro, agora há pouco, a questão das terras rurais, né? Principalmente das terras rurais, mas, de um modo geral, a regularização fundiária. E a gente sabe que o Estatuto da Terra, que foi realmente um momento em que o país tomou uma posição em relação à regularização fundiária, né? O Estatuto da Terra ele foi produzido, ele foi idealizado, publicado, e o início da aplicação do Estatuto da Terra se deu justamente no início dos governos militares, né? Foram os militares que enfrentaram primeiramente essa questão da regularização das terras, né? E aí nessa linha de raciocínio, brigadeiro, nós gostaríamos de perguntar ao senhor qual o seu ponto de vista em relação
a regularização fundiária rural, né? E também em relação ao próprio Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele é a menor unidade da federação, é um local em que não existem grandes extensões de terra e principalmente não existem grandes latifúndios improdutivos, nós não temos esse tipo de problema aqui, né? Então, assim, na sua visão, como que deveria essa questão da terra rural, como que o Estado deveria tratar essa questão das terras rurais? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, essa aí é uma questão que merece toda a atenção do governo. Eu gostaria de citar apenas a título de exemplo alguma coisa que seria um modelo de reforma agrária, é o que existe com a Fazenda da Aeronáutica na cidade de Pirassununga, em São Paulo. É um exemplo do que pode ser seguido. Agora, evidentemente que o governo, todas as vezes que atua nessas áreas, ele precisa ser muito claro, né? É possível ou não é possível? E o que não pode é depois a população ou aquele que obteve o direito de fazer uso da terra, ou até mesmo como ocorre aqui na cidade de Brasília, nos condomínios, que por uma questão de omissão ou até mesmo conivência do governo, aquele usuário tem que pagar, uma vez que a gente vê as notícias aí nos jornais, que as casas foram destruídas, quando na verdade o Estado foi omisso, porque deixou que aquele morador construísse a sua casa, vivesse ali dentro, e é um absurdo que esta família tenha a sua casa destruída por um erro que foi só do governo. Isso é um verdadeiro absurdo. Se eu tiver a oportunidade de chegar ao Senado, vocês podem ter certeza de uma coisa: farei o possível e o impossível para que o governo seja inclusive condenado a pagar pelos prejuízos que causou a esses moradores dessas casas ou terras ditas ilegais. Porque como é ilegal se o governo cobra IPTU, se o governo presta todo o serviço público ali, coloca luz, água, como é que é ilegal? Como é que isso é irregular? É irregular para quem? Muito bem colocado. Eu queria agradecer a presença do brigadeiro Átila Maia e dizer o seguinte, que aqui em Brasília nós vivemos uma situação sui generis, né, com relação aos demais capitais, os demais estados da federação. Os outros governos, o atual governo, não pensam na cidade de uma forma, enfim, pensamento para o futuro, porque não existe um planejamento. E quando a gente diz a omissão, realmente o Estado é omisso, ele vem sendo omisso ao longo de décadas. Então é muito fácil chegar a derrubar casas, essas pessoas que aí foi investir todo o sonho, enfim, recursos financeiros, e simplesmente destrói. E essas famílias vão para onde? Essas famílias, elas vão deixar de existir? Elas vão desaparecer no piscar de olhos? Não. E as pessoas, enfim, criam-se aqui em Brasília, existe um fluxo migratório aqui para a cidade, e essas pessoas vêm tentar o sonho da capital da esperança, que foi concebido pelo nosso então presidente JK. E o que vai acontecer? Onde essas pessoas vão morar? Então não existe um planejamento a longo prazo. Existe o quê? Uma série de circunstâncias que as pessoas vão vivendo, elas têm que morar, afinal de contas é um direito que está ali imbuído na Constituição. Elas têm direito à moradia. Então é muito simples para o governo chegar e derrubar, não indenizar, aquela pessoa vai morar onde? Onde é que o Estado vai acolher? Então eu sei com muito tristeza, assim, eu acho que a palavra até correta é essa, com muita tristeza que eu vejo o atual governo e os governos anteriores. E como o nosso pré-candidato ao Senado, o Átila Maia, eu espero realmente contar com essa visão humanista, porque a gente não pode ficar só em cima de leis. A gente também tem que ter o critério humanista. E isso aqui em Brasília se passa décadas a décadas. Então, assim, aqui ficou mais um desabafo, né, da minha parte. Obrigado. O que acontece aqui, brigadeiro, nós temos um problema mais sério com essa questão da promiscuidade do que é terra pública e do que são terras particulares. Todos esses condomínios são constituídos, a sua grande maioria, em terras particulares, onde o poder público está tentando grilar essas terras, às vezes até com escrituras falsas, como nós vimos aí há pouco tempo atrás, foi desmascarado pelos tribunais, com documentos falsos, com a demarcatória que nunca sai, mas discriminatórias que estão sempre na gaveta.
E isso vai atrasando todo o processo de regularização. Quando vem uma lei como a 13465, que garante a regularização de todos, como está, onde está, tudo que estava consolidado até 22 de dezembro de 2016, o governo do Distrito Federal cria problemas para implantar. E pior ainda, ele começa a passar por cima da lei quando ele se propõe a fazer reúrbes em terras que têm sua dominabilidade discutida na Justiça, que a lei proíbe claramente isso aí, e eles insistem com um único propósito: fatura. Nós sabemos que a Terracap é o único corretor de imóveis do mundo, aliás, a Terracap é a única imobiliária pública do mundo e que ela cobra 95% de comissão, porque ela está pegando até empréstimo para pagar funcionário. Então o dinheiro vai todo para ela, um pouquinho vai para o governo, ou sabe-se lá para onde. Nessa situação, nós temos hoje aqui, quem ajudou muito nessa lei, quem trouxe essa lei, um senador que a gente chama muito senador do povo, né, até hoje, que apareceu ali, que é o senador Hélio José, que realmente batalhou muito por isso. E ele deve sair pré-candidato a deputado federal. Mas nós precisamos de alguém lá no Senado que o substitua. Alguém que nós possamos confiar que vai tomar essas medidas enérgicas da mesma forma que ele vem mantendo, né? E eu acho que ninguém é melhor do que o senhor para dar uma continuidade a esse trabalho. Então, outra coisa só que eu queria perguntar ao senhor aqui, que é a pergunta real, o senhor falou da questão do governo cobrar IPTU. Ele cobra IPTU, sim. Mas as estruturas que estão lá foram feitas pelos colonos, pelos moradores. A iluminação, a água, a pavimentação. Hoje eles criaram um sistema de arrancar aquilo, dizendo que aquilo não é tão bom, para poder diminuir o valor das benfeitorias. O senhor, como senador, não concorda que todo esse IPTU pago até hoje, juntamente com o desconto pelas benfeitorias realizadas pelos moradores, deve ser devolvido aos moradores quando, isso falando em terras públicas, quando da regularização desses lotes, quando da venda deles, o IPTU também deveria ser abatido, corrigido, porque o Estado não prestou qualquer serviço em troca desse IPTU. Nós defendemos essa bandeira. O que o senhor acha disso? Com certeza. Eu só não sei se seria cobrar o IPTU ou aplicar uma multa no governo por ter sido omisso, por ter sido conivente, por ter feito parte de uma ação criminosa. Então o governo tem que pagar e tem que pagar mesmo. E aí, nesse aspecto, todas essas pessoas que estão envolvidas em qualquer processo desse de irregularidade nos seus condomínios, eu estarei aberto, estarei o tempo inteiro à disposição. E a primeira coisa que eu pretendo fazer, se eleito for, é pular ali para dentro daquele octógono e eu estou pronto para a briga. Que ótimo. Ótimo. Bom saber, viu, Brigadeiro, que a gente tem pessoas com essa sensibilidade, porque o Distrito Federal hoje está sendo administrado por pessoas que não têm o menor apreço, a menor consideração pelo direito de moradia. Tem condomínio que tinha mais de 1.000 residências e o governo quer dizer que é irregular? Eu acho que irregular é o governo, não? Com certeza. E tem que pagar por isso. Isso não tem dúvida. Nós estamos passando por uma situação também em que o Distrito Federal nunca teve terras para a reforma agrária. E, de repente, com a entrada desse governo, choveu de MST aqui dentro do Distrito Federal. Eles têm o direito deles, sim, de requerer a terra e de conquistar, porque o Brasil é grande, todos nós temos direito à nossa terra, à nossa moradia. Mas no Distrito Federal estão colocando o MST em cima de áreas ocupadas há mais de 40 anos, em terras particulares, né? Os chacareiros que estão há mais de 40 anos criaram um decreto em que coloca esses representantes do MST dentro de propriedades que já estão consolidadas, como eu disse, há mais de 20, 30, 40 anos, tirando essas pessoas, derrubando essas casas, destruindo as plantações para assentar o MST. Isso é um decreto desse governo. E saiu uma matéria na Isto É, onde ligou o MST a esse esquema todo, ou seja, ali pela reportagem, eles são bem claros que o MST invade, o governo regulariza para o MST, as empreiteiras pagam para o MST e entram na terra. E aí se consolida tudo, né? A reportagem é bem interessante. Qual atitude o senhor tomaria com relação a essa questão do MST, desses movimentos que estão sendo usados única e exclusivamente para fins políticos e não para dar o título para essas pessoas que realmente precisam, que estão lá, estão no movimento para ganhar suas terras e poder produzir, estão sendo usadas apenas como massa de manobra? Qual seria a atitude correta a tomar contra eles?
Eu não sei, como senador, exatamente qual atitude eu poderei tomar. Agora, eu não conheço nenhuma dessas áreas que tenha se tornado produtivas depois que o MST entrou. Isso vira simplesmente uma moeda de barganha e para uma questão barganha política, não é nem uma barganha rural, uma barganha da agricultura ou qualquer coisa desse gênero. É simplesmente uma barganha política. Inclusive, indo daqui para Goiânia, acho que do lado direito tem um acampamento ali que ninguém... Aquilo ali é só um acampamento. Bota um carro velho ali na frente ali para dizer que está ocupado, mas aquilo ali não serve para nada. Então, alguém foi prejudicado, porque perdeu aquela terra em uma área altamente produtiva, num lugar na beira da BR. Sim, e aqueles barracos ali cheios de pneus para ser queimados. Então, isso aí tem que ser recuperado e dar a terra a quem realmente tem direito, e não esses movimentos sociais aí, que não são sociais, são movimentos políticos. Só a título de esclarecimento também, né, é importante frisar que o nosso programa a gente sempre debate muito a questão da regularização fundiária, porque é a partir dela que se desenvolve a cidade. Então, é a partir da regularização fundiária que a gente começa a pensar a questão da saúde, a questão da educação, a questão da própria moradia, que é, enfim, intrínseca ao tema. Então, é importante a gente estar debatendo mesmo, porque é daqui que nós vamos atrair empresários de outros estados, atrair investimentos, gerar emprego. Sabemos que hoje aqui em Brasília temos mais de quase beirando 400 mil pessoas desempregadas. Então, assim, a gente tem que repensar Brasília para 50 anos, para 30 anos, e isso começa na regularização fundiária. Então, é com muita alegria que eu vejo o nosso pré-candidato ao Senado, Átila Maia, que ele quer enfrentar a questão, porque o que se vê no cenário atual são pessoas, são políticos, travestidos de ideologias e que não enfrentam a questão. É muito mais lucrativo manter a situação, né? Obrigado. Eu queria até agora interromper um pouquinho aqui para passar uma pergunta, brigadeiro, do Celcinho Cotrim, que é lá da Bahia, e ele tem aqui, ele que é candidato lá também pelo PRTB, que é o mesmo partido do senhor, ele tem uma pergunta aqui para lhe fazer. Pode colocar na hora? Olá, como vai? Eu sou Celcinho Coutinho, pré-candidato a senador pelo PRTB da Bahia, e venho aqui fazer uma pergunta para o brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro, como é que o senhor vê essa eleição de 2018? Vai ter muita renovação? Porque nós acreditando que o novo da política fará diferença esse ano. O que é que o senhor acha? Celcinho, muito obrigado aí pela sua pergunta. E vamos... A primeira coisa, eu particularmente não gosto desse tema ou da palavra renovação. Renovação é o mesmo do velho, só que novo, com a maquiagem, enfim, recalchutagem, alguma coisa do tipo. Mas é exatamente a mesma coisa que já existiu. Então, eu não gosto dessa expressão renovação. Eu acho que a gente tem que falar em coisas diferentes. A capacidade de colocarmos pessoas que sejam realmente diferentes, que nunca tenham tido envolvimento com a política, com qualquer coisa nesse sentido. Bem, mas não há dúvida, esta eleição, eu vejo praticamente uma disputa de dois lados. Aqueles que combatem a corrupção, de um lado, e do outro lado, aqueles que se beneficiam ou se beneficiaram da corrupção. Não vejo nenhuma maneira disso acontecer de forma diferente. Tudo que foi feito em termos de legislação, até agora, em relação às eleições de 2018, elas estão expressas de uma forma muito clara para beneficiar o esquema da corrupção. Então, ou o povo realmente se envolve e tenta modificar esse esquema, ou nós vamos permanecer do mesmo jeito. Então, eu espero que a mudança que nós queremos ver no Brasil comece em cada um de vocês que estão assistindo, que estão nos ouvindo e que, com certeza, querem mudar este país. É possível? Sim. É possível fazer uma campanha eleitoral sem dinheiro. As pessoas me questionam se eu tenho dinheiro. Logo a primeira conversa era se eu tinha 10 milhões. E eu disse várias vezes, eu não tenho nem um sabugo de um milho grande, que dirá 10 milhões de reais.
Não tenho interesse em ter e não quero. Participarei sim daquela doação voluntária, mas com um propósito totalmente diferente, não para arrecadar dinheiro. Eu não quero dinheiro. Tudo que eu tenho feito tem sido aqui, e eu faço questão até de mostrar aqui, com esse meu celular aqui, que é um iPhone 500, já ultrapassado, um Jurássico, mas é o que eu posso comprar e é com esse que eu tenho que trabalhar. Muito obrigado. Inclusive, brigadeiro, foi bom o senhor tocar no tema de você que está aí em casa. Muitas pessoas estão pensando em não ir nas urnas, não votar, anular voto, votar em branco. Isso é um erro muito grave, porque toda vez que a gente faz isso, nós somos prejudicados lá na frente, porque vai entrar aquelas pessoas que nós não queremos mais. Porque a militância, ela não para, ela não deixa de ir nas urnas. Agora, se você não for lá como cidadão honesto, votar em pessoas que têm projetos, que têm propostas, como está demonstrando aqui o nosso brigadeiro, olha, realmente nós vamos continuar na mesma coisa. Então saiam de casa, votem com consciência e vamos realmente trazer novas pessoas, novos rostos, novas mentes, novas ideias para a nossa política. Bom, nós vamos ouvir aqui mais uma pergunta, agora da Rosiane Fetzner, lá de Recife, em Pernambuco. Uma pergunta para o brigadeiro. Boa noite. Gostaria de saber o que o brigadeiro Átila Maia da Rocha, como pré-candidato a Senado, pensa sobre ideologia de gênero. Obrigada. O Zé está me apertando sem me abraçar. Uma pergunta polêmica, né, brigadeiro? Não, mas não, é muito tranquilo. Obrigado, Rosiane. Evidentemente que todos os seres humanos, independente de qualquer condição, que tenha ou que não tenha deficiência, ou que tenha uma superdeficiência, merece a nossa consideração, merece o nosso respeito como ser humano. E disso eu acho que ninguém pode abrir mão. Mas o ponto que ela colocou foi a ideologia de gênero. E com todo respeito aos que defendem essa teoria, isso é um absurdo. Do ponto de vista biológico, isso não existe, isso é impossível. O ser humano só existem duas possibilidades de sexo, masculino e o feminino. E o sexo, a definição do sexo, não é simplesmente a genitália ou órgão sexual. A definição de sexo é uma codificação do DNA, onde já está mais do que comprovado que são mais de 6.500 itens de diferenciação. Então, não adianta fazer cirurgia, porque ninguém vai deixar de ser homem ou mulher porque fez uma cirurgia. Agora, o que é mais lamentável é a posição do governo, porque se eu chego e procuro o SUS e digo, olha, eu queria amputar uma perna, provavelmente eu serei internado como doido. Agora, se chega uma moça e diz, olha, eu queria tirar os seios, grande chance do SUS realizar essa cirurgia, uma mutilação. E pior ainda é a situação nas crianças. A criança não tem nenhuma condição de definir, de participar desse processo decisório. Isso é uma loucura, isso é um abuso infantil e tem que ser combatido como crime. Não existe essa possibilidade cientificamente, biologicamente. Não tem, eu duvido, eu desafio que venha aqui um médico, um cientista e que prove que é possível isso. Muito obrigado. Muito bem, brigadeiro. Nós temos aqui uma série de perguntas aqui, viu? Está chegando muita pergunta, viu? Mas eu não sei se a gente vai ter tempo aqui de colocar as perguntas todas, pela quantidade aqui, com certeza a gente não vai conseguir colocar todas não. Mas temos aqui mais uma pergunta do Rio de Janeiro. Vamos soltar aqui a pergunta. Última pergunta, né? A última pergunta, essa do Rio de Janeiro. Penúltima, tem uma de Manaus que a gente precisa fazer aqui. Procurei ser breve. Certo. Boa noite, excelentíssimo brigadeiro Átila Maia. Eu sou o Rogério, falo do Rio de Janeiro. E minha pergunta para Vossa Excelência é a seguinte: o senhor concorda com que as empresas financiem os políticos para que consigam se eleger ou até mesmo se reeleger as vagas de deputado federal, estadual, Senado, presidência da República e demais? O senhor acha que, com isso,
esses políticos, após conseguirem o pleito, eles não ficariam devendo alguma coisa para essas empresas que bancaram a sua campanha eleitoral? Responda essa para a gente, brigadeiro. Muito obrigado, Rogério. Sem dúvida, eu sou contra e, graças a Deus, a legislação este ano não permite, pelo menos legalmente. A gente não sabe com o Caixa 2, né, que também é proibido, mas aí eu já não sei. Eu, particularmente, ainda que pudesse, e não teria nenhuma dificuldade de conseguir empresários que fizessem a doação de 5, 10 milhões para a minha campanha, não teria dificuldade nenhuma para conseguir isso. Mas não quis porque eu não quero ser empregado de nenhum empresário. Se eu quisesse, eu os teria procurado para me colocar trabalhando na empresa dele, e não como senador. Muito obrigado. Olha, nós temos aqui várias perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir apresentar todas as perguntas hoje, viu, brigadeiro? Mas a gente quer deixar já aqui o convite para que o senhor volte num próximo programa para a gente poder realmente responder aqui a todas as perguntas. A gente está terminando esse primeiro bloco e a gente não tem condição de apresentar tudo. Eu peço até desculpa aí aos telespectadores que encaminharam as perguntas. Mas nós vamos encaminhar todas as perguntas para o brigadeiro Átila e ele vai preparar as respostas e no próximo programa ele com certeza fará as respostas. E aí eu queria passar para o brigadeiro fazer as considerações finais dele aqui nesse nosso primeiro bloco do programa. Bom, muito obrigado pela participação e eu aproveito aqui para dizer a você que está em casa, está nos assistindo, sem a sua participação não será possível. Com a sua omissão, o Brasil não vai reverter este processo. Eu não penso numa renovação grande, acima de 50%. Mas se nós tivermos pelo menos 25% de pessoas diferentes na Câmara dos Deputados, que equivale a alguma coisa em torno de 100 deputados, ou no Senado 20 senadores, eu garanto que não passa um projeto de lei naquela casa que não esteja de acordo com o anseio da população. Isso, os senhores todos, em qualquer canto do país, podem contar comigo. Eu não serei o senador apenas do Distrito Federal. Eu quero ser o senador do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação, brigadeiro Átila Maia, e seja sempre bem-vindo. As portas do programa estão abertas para o senhor. Muito obrigado. Obrigado.